Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e nesse vídeo para falar sobre ideologia de gênero nas escolas e a sua inconstitucionalidade. A possibilidade de aprovação da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, com a previsão de ensino da ideologia de gênero nas escolas, abre a discussão. Só que antes eu gostaria de ler um texto escrito pelo escritor, engenheiro civil aposentado e editor Luiz Almada de Alencar Barros. Ele fala sobre a ideologia de gênero e ele, no título, ele faz a indagação: ideologia de gênero? O funcionamento da máquina humana é de tal forma complexo que a ciência ainda não conseguiu explicá-lo até as últimas minudências. Isto provoca a pretensão de abstrair sobre a questão da sexualidade, tema absolutamente concreto. O sexo tem a óbvia função de preservar a espécie através da reprodução e o prazer que o acompanha é componente subsidiário, embora relevante. As abstrações invertem a ordem de prevalência. O patrimônio genético de um indivíduo determina o seu gênero, e a cadeia perfeita de um DNA indica com precisão homem ou mulher. Ocorre que as sequências genéticas podem sofrer alterações de maior ou menor amplitude que resultam em anomalias de gradação variável. A sociedade convive com os desvios mais amenos, como o homossexualismo de matiz discreto, e deplora suas manifestações agressivas e exibicionistas. Outros, já considerados aberrações, como a pedofilia e a compulsão para o estupro, são execrados e demandam a reação do Estado. A ideologia de gênero não passa de lucubração de mentes atormentadas em busca de pensamentos tranquilizantes. Convenhamos, ninguém escolhe o próprio gênero, ninguém escolhe. Este conceito é uma agressão à inteligência. Os nascidos homossexuais manifestam-se desde a mais tenra idade. Quanto aos realmente heterossexuais, esses jamais cogitarão transpor o arco-íris. Então eu começo com este texto, um texto que merece a nossa reflexão. Fica aí para sua reflexão. Você volta ao vídeo e acompanhe o texto novamente comigo. A ideologia de gênero, ela tenta desconstruir a personalidade da criança e gera confusão nos infantes, podendo gerar o que os psicólogos chamam de disforia de gênero, né? Há uma confusão mental na cabeça da criança, porque a criança está em formação, a criança está em desenvolvimento, é um ser humano vulnerável em formação. Minha gente, o que precisamos entender é que ninguém escolhe o gênero que nasce. Um bebê que nasce com órgão genital masculino, ele é menino. Um bebê que nasce com órgão genital feminino é menina. Isso aí é uma questão de biologia, uma questão de genética. Ninguém muda o gênero de uma pessoa. Ou é macho ou é fêmea. Simples assim. O que esta ideologia de gênero está querendo criar é desconstruir a infância, atingindo as crianças, querendo ensinar temas adultos para crianças em sua formação. E isso não podemos aceitar. E também há uma questão aí jurídica, principalmente jurídica. O enfoque que eu vou tratar é da questão jurídica. Se a Base Nacional Comum Curricular ela for aprovada, tornar-se-á uma lei, tá? Obrigando as escolas públicas e particulares a ensinar a ideologia de gênero às crianças, queiram os pais ou não, será obrigatório. Só que, primeiramente, nós temos que entender que há uma lei maior em nosso país, que é a Constituição Federal. Ela é a base, né,
jurídica de uma sociedade, a Constituição Federal. E todas as leis infraconstitucionais, todos os regramentos infraconstitucionais, eles devem obediência à Constituição, devem ter harmonia com a Constituição Federal. E na Constituição Federal, temos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º ao 17º da Constituição Federal. E o artigo 5º, no inciso 1 e no caput, ele traz o princípio da isonomia. Aqui diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1 diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Primeiro, temos o princípio da isonomia. E no inciso 3º, diz também que ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Então, minorias, que se dizem minorias, já estão amparados pela Constituição Federal. Você não precisa trazer uma ideologia como essa, obrigando a ensinar nas escolas sobre tal ideologia de gênero, para que você, uma minoria, seja respeitado em sua orientação sexual. A criança, quando se tornar uma adulta aos 18 anos, ela que escolha a orientação sexual que ela quer ter. Mas enquanto criança, a escola não pode obrigar, ensinar a criança tal ideologia, porque nós não podemos inflacionar direitos. Não pode haver um grupo que tenha mais direito que o outro. Deve haver uma harmonia entre os direitos. E ao meu entender, a Base Nacional Comum Curricular viola tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, tá? Como a própria Constituição Federal. Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê o quê? O que prevê essa lei que regulamenta a educação em nosso país? Ela prevê a descentralização do ensino. Permite aos estados e aos municípios a autonomia do ensino, ou seja, são livres, a implantar a sua própria metodologia escolar no ensino fundamental. Atende, portanto, necessidades locais, estados e municípios. E a BNCC, ela está com esta obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero, ela está destruindo essa autonomia e acaba por controlar o ensino, colocando um currículo comum ao país inteiro. Ela vai querer centralizar o ensino, o que vai de encontro em confronto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eis a ilegalidade, porque fere uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E por que fere a Constituição Federal? Porque o artigo 5º, inciso 6º, nos diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. Ora, os conteúdos que serão comuns, os conteúdos que serão comuns a todas as escolas do país, eles não poderão ser reclamados pelos pais. Ainda que queiram mudar os seus filhos de escola, na outra escola que for mudar, também será obrigatório ensinar essa ideologia de gênero. E no caso, as crianças, elas são indivíduos vulneráveis em formação. Em seus lares já são formados pelos pais, com as suas consciências, com as suas crenças, com as suas convicções religiosas. E é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, se um pai quer educar o filho em princípios cristãos, que, por exemplo, está lá na Bíblia, com princípios cristãos, levando seu filho à igreja e tal, com os ensinos bíblicos ou de qualquer outra religião, seja afrodescendente, seja espírita, seja qual religião for, com seus princípios, as suas convicções, essa
ideologia, ela vai de confronto a tudo isso. As crianças são indivíduos vulneráveis em formação. O BNCC, ele poderá ofender sim o inciso 6º, que diz que eu repito, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Por quê? Quer obrigar o ensino da ideologia de gênero. E os pais, conforme o artigo 227 da própria Constituição Federal, eles estão autorizados a oferecer aos filhos a consciência, a crença, as suas convicções filosóficas sobre a vida aos seus filhos. Eles têm o direito de educar os filhos. O artigo 227 prevê isso, que é dever da família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo ali de toda forma de negligência. Ali fala o artigo 227. E uma ideologia estabelecida por um grupo não é ciência. Não é ciência, como a matemática, como a nossa como a biologia. Uma ideologia não é ciência. O que é ideologia? É aquilo que é o ideal. Só que o que pode ser ideal para mim, pode não ser para você. O ideal não pode ser determinado por uma base nacional comum curricular. Jamais. Porque não é científica. Essa ideologia não é científica. São apenas concepções filosóficas de uma minoria que querem impingir essa ideologia na mente das crianças para desconstruir a sua formação. Isso aí é um absurdo, porque limita a liberdade religiosa. O Estado não pode promover um conteúdo como esse. O Estado não pode entrar na minha casa e obrigar a eu ensinar o meu filho da maneira que o Estado queira. O Estado não pode fazer isso. Tá? Ninguém poderá ser privado de seus direitos por motivo de sua crença religiosa. Está escrito lá no artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ninguém. Ninguém. Haverá, portanto, um conflito de direitos aí. Certo? Haverá um conflito de direitos. As famílias, elas não podem ser impedidas de educar os seus filhos, os seus próprios filhos, e através de suas convicções filosóficas, suas crenças e consciências. Os direitos, eles não são absolutos. A liberdade de expressão, ela é limitada, sim. A liberdade de expressão, ela não autoriza tudo. Não se pode tudo, e muito menos exibir qualquer coisa. Qualquer coisa. Os direitos, eles não são absolutos. Há limites na liberdade, e o limite, ele está na dignidade da outra pessoa. O meu direito, ele termina quando começa o direito do outro. O meu direito termina quando começa o do outro, porque há a dignidade do outro. E o que é dignidade? É a vida com valor humano. A nossa vida tem valor humano e precisa ser respeitada. E não podemos nos esquecer que a criança e o adolescente, há um estatuto que protege esse indivíduo em formação. E, por exemplo, naquela exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde estava ali um homem nu e uma criança exposta àquela cena erótica, houve ali um desrespeito com aquela criança, que feriu o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 71. E os pais, eles são responsáveis também por expor a criança a situações constrangedoras e vexatórias. Aquela mãe, ela foi ali responsável porque ela expôs a sua filha àquela situação que pode interferir ali na sua formação, tá? Dizer que quando a criança nasce ela não é mulher e nem homem, não possuindo sexo definido, isso só será
redescoberto no futuro através da orientação sexual do adulto, dessa criança, quando se tornar um adulto. Ninguém pode impingir a criança e dizer você não é menino, você não é menina. É um absurdo isso. Ninguém pode invadir as casas e dizer que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, o que eles têm que ser. O Estado não pode fazer isso, sob pena de afrontar a Constituição Federal. Afronta a Constituição Federal em todos esses incisos que eu disse. Certamente, em sendo aprovado esse documento, o BNCC, sendo obrigatório ensinar a ideologia de gênero nas escolas, haverá muitas demandas judiciais, serão interpostas para questionar a sua constitucionalidade. E para se declarar também a ilegalidade, porque fere frontalmente a lei de diretrizes e bases da educação. E eu pergunto, o que os autores dessa ideologia estão pretendendo? Eles estão pretendendo, ao meu ver, querer combater a intolerância com a introdução de pensamentos como esse. Porém, o tiro vai sair pela culatra. Vai sair pela culatra porque vai haver um conflito entre a família e entre a escola, entre pais e entre filhos. Filhos serão ensinados de uma maneira na escola e entrarão em conflito com seus pais dentro de casa. Haverá um conflito, o tiro vai sair pela culatra. Tá? De um lado, os pais vão ensinar uma coisa baseada em suas convicções filosóficas e religiosas, e do outro, a escola vai ser obrigada a ensinar essa ideologia. Então, fica esse comentário para você, para que você reflita sobre a inconstitucionalidade dessa ideologia de gênero. Que os nossos deputados, os nossos senadores não permitam que essa base nacional comum curricular seja aprovada. Então, fica aí o meu comentário sobre a inconstitucionalidade da Base Nacional Comum Curricular, querendo impingir que as escolas públicas e particulares ensinem ideologia de gênero. Ideologia não é ciência, é apenas o pensamento de uma minoria, a ideia de uma minoria, ideologia. A ideologia deles não é a minha ideologia. A minha ideologia é que nasce menino e nasce menina. Simples assim. Querem ir contra a biologia. Isso aí é um absurdo. Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e um grande abraço.